Oi pessoal, olha o limite que eu tenho para vocês hoje. É um limite para quem está confrontando seus problemas pessoais, para quem está duvidando das coisas, não está conseguindo fazer, mas eu vou te ajudar. Olha só, a gente tem aqui então um limite com duas funções. E quais são elas? A gente tem o x ao quadrado que está multiplicando o cosseno de 1 sobre x. Então, se a gente fizer esse x tender a zero, onde a gente tem o x ao quadrado, vai ficar zero ao quadrado, que vai ficar zero. Até aí, tudo ok. Onde a gente já tem o cosseno de 1 sobre x, vai dar um pouco de problema, porque a gente vai fazer isso aqui virar o cosseno de 1 sobre zero. E 1 sobre zero é uma divisão por zero, a gente não pode fazer isso. Mas a gente sabe de uma coisa muito importante. Função cosseno. Qualquer cosseno na história da sua vida ou da vida da humanidade, desde a época dos dinossauros, o cosseno, pensa num círculo trigonométrico, ali aquele círculozinho e tal, o cosseno está ali na horizontal, ele vai da onde? Do menos 1 até o 1. Então, o cosseno, qualquer que seja cosseno de qualquer coisa, só pode estar entre os valores menos 1 e 1. E a gente vai usar isso, então. A gente vai escrever que menos 1 é menor ou igual ao cosseno de 1 sobre x, que é o cosseno que está interessando aqui para a gente no nosso limite, que é menor ou igual a 1. Mas a gente quer, na nossa função aqui do nosso limite, isso aí, a gente quer esse cosseno de 1 sobre x vezes x ao quadrado, né? Então, a gente vai multiplicar tudo por x ao quadrado, até porque a gente vai utilizar o teorema do confronto. E o que é esse teorema do confronto? A gente vai ter duas funções e no meio delas vai estar aquela função que está dando problema para a gente. Então, aqui a gente vai ter x ao quadrado, que no gráfico é aquela parábola, tá? Que todo mundo conhece. E de um outro lado a gente vai ter menos x ao quadrado, que é a parabolazinha virada para baixo. E aí no meio a gente tem a função do nosso limite. E por que eu estou falando de x ao quadrado e menos x ao quadrado? A gente multiplicou tudo por x ao quadrado, ele ficou entre menos x ao quadrado e x ao quadrado. E o que acontece? A gente tem o x ao quadrado no gráfico e o menos x ao quadrado, o limite deles é o mesmo. Então, se a gente tem o limite de uma coisa, que é zero, o limite de outra coisa, que também é zero, que é o mesmo número, o que acontece? Se a gente tem uma coisa que está no meio disso, só pode ser zero, né? Porque um limite deu zero, o outro também deu zero, e o outro limite está no meio. O que tem no meio de zero e zero? É o próprio zero. Então, a gente conclui, pelo teorema do confronto, que o nosso limite de x ao quadrado vezes cosseno de 1 sobre x é igual a zero. Facinho, não foi? Se você gostou, deixa o seu like assim no canal e eu vou fazer cada vez mais vídeos para ajudar vocês. Obrigada!